Um cara sonhava em ser escritor, mas todos os seus trabalhos eram rejeitados por todos os jornais e revistas que ele procurava. Durante o dia ele trabalhava nos correios e com o pouco que ele recebia, ele gastava em bebidas, em jogos e com mulheres. E durante a noite ele passava a maior parte do tempo na sua máquina de escrever, fazendo seus trabalhos, seus projetos, suas histórias, até virar a noite. Os trabalhos que ele escrevia eram tidos como nojentos, desagradáveis e ruins por todos aqueles que ele procurava. E isso fez com que ele ficasse muito depressivo e acabasse caindo no vício do álcool. Ele acabava bebendo até encher a cara. Essa vida de depressão e bebidas durou uns 30 anos, mas aos seus 50 anos ele foi procurado. Ele foi. Uma pequena editora se interessou por ele. Embora ele fosse um bêbado perdedor, que não tivesse nada a oferecer, uma pequena produtora sentiu uma estranha atração por ele e resolveu dar uma chance para ele. Disseram que o salário não era muito, mas ele poderia ter a liberdade de fazer o que ele quisesse. Então ele teve duas opções: ou trabalhar no emprego de merda dele para sempre, ou se arriscar nessa editora e passar fome e virar um escritor. Ele decidiu virar um escritor e passar fome. Esse cara, bom, os seus trabalhos, o seu primeiro trabalho teve como dedicatória. Na dedicatória do primeiro trabalho dele, ele dedicou a ninguém. Detalhe, né? Ele foi fazendo mais trabalhos e chegou a vender mais de 2 milhões ou 2 milhões, 2 milhões de cópias dos seus trabalhos. E acabou contrariando a expectativa de muitos, inclusive a dele mesmo. Parece até a história de um filme, certo? Um cara que vem de baixo, vem do nada, dá duro, rala pra caralho e acaba se dando bem na vida, acaba vencendo na vida, não é? Parece uma história de filme, né? Uma história de superação. Um cara que nunca desiste de correr atrás do que quer e acaba conseguindo o que quer. É engraçado o fato desse cara, apesar de ter vindo de baixo, ter se esforçado e ter conseguido o que ele queria, na sua lápide estava escrito: não tente. O nome desse cara era Charles Burowski, mas a gente não vai falar da biografia dele, certo? E vamos falar sim do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que tem um dos piores títulos que eu já vi. O título é muito ruim, sério, é um dos piores títulos que eu já li. É um título que dá a impressão de ser um livro tão radical, que vai mudar o mundo, que vai fazer você se tornar outra pessoa, você vai ser uma pessoa imbatível, certo? Cara, não é nada disso. O livro é exatamente o contrário disso. E esse título, embora seja um título horrível, um título de merda, compensa pelo fato de que o livro é bom. E eu digo isso com base no primeiro capítulo. Bom, eu já estou no quarto capítulo, mas eu vou fazer a resenha desse primeiro capítulo. Eu decidi fazer um vídeo sobre cada capítulo de forma bem reduzida para o vídeo não ficar muito longo, sério. Não dá pra. Nem todo mundo vai querer ver meia hora de vídeo, né? Então eu vou tentar resumir um pouco do que eu absorvi desse livro em seus capítulos, certo? Bom, esse livro começa citando a vida de Charles Burowski, que foi um escritor muito bem sucedido. E apesar de ele dar como exemplo um cara que não desistiu e continuou tentando e conseguiu dar certo na vida, segundo esse livro, segundo Mark, que é o criador desse livro, Mark Manson, e esse livro está em inglês porque esse livro eu estou usando como forma de aprimorar o meu inglês. Eu estou tentando aprender um pouco lendo esse livro, aprender inglês lendo esse livro.
E é um livro até bem fácil de ler em inglês, assim. Você que tem o inglês mais ou menos vai conseguir entender esse livro. E é claro que é só começar a gravar que o cachorro começou a latir aqui. Espero que vocês não se importem. Beleza. Ironicamente, o primeiro título desse livro é Não Tente. E esse livro, essa primeira parte vai explicar o porquê que Burowski deu certo. Charles Burowski não deu certo na vida porque ele era um cara incrível, um cara fantástico. Ele foi um cara bem sucedido porque ele sabia que ele era um merda, ele sabia que ele era um fracassado, e ele admitia isso e lidava com isso. Ele aceitava esse fato. Quando você aceita o fato, segundo Mark, quando você aceita o fato de que você é um merda, as coisas começam a fluir melhor, certo? Nesse primeiro capítulo, Mark explica que o autoaprimoramento e sucesso costumam andar juntos, mas não são a mesma coisa. E ele explica também que nós vivemos numa cultura obcecada em expectativas irrealisticamente positivas, de experiências positivas, onde você tem que ser mais feliz, você tem que ser mais saudável, você tem que ser mais rico, você tem que ser mais tudo, você tem que ser mais do que todos os outros. E tudo isso, se você parar para pensar, é uma fixação naquilo que falta em você. Você aprende a ganhar mais dinheiro porque sente que falta mais dinheiro na sua vida. Você aprende, você se olha no espelho e você diz a si mesmo que você é bonito, que você é bonita, porque você sente que falta beleza em você. Você procura fazer mais exercícios e frequentar mais a academia porque você sente que falta um pouco de uma vida saudável na sua vida, certo? E todas essas fixações nas coisas positivas só nos fazem lembrar do que não somos, do que falta na gente e do que deveríamos ter sido, porém fracassamos em ser. Até porque uma pessoa realmente feliz não fala que é feliz, ela simplesmente é, né? E quanto mais você pensa nisso, mais você reforça esse inconsciente de que você não é nada disso. O mundo constantemente diz o caminho para ser mais qualquer coisa, mais rico, mais saudável, mais feliz, mais atraente. E na opinião do Mark, essa cultura de sempre mais é boa para os negócios, porque vende mais de certa forma, né? Porém é ruim para sua saúde mental, porque faz com que você fique apegado mais ao superficial, ao falso, e faz você continuar perseguindo uma vida de felicidade e satisfação infinita e eterna que não existe. E ele conclui dizendo que a chave para uma boa vida de verdade é você não se importar com o mais e sim com o menos. Se importar apenas com o que é importante. Eu tenho que deixar claro que eu estou lendo esse livro em inglês, então, se eu não me engano, é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, mas eu não sei se dentro do livro, do conteúdo do livro, ele explica dessa forma. Então eu vou falar às vezes que ligar o foda-se é não se importar ou não se preocupar, certo? Para ficar um pouquinho mais didático. Aqui ele começa falando sobre o loop do feedback. O que é o loop do feedback aqui, segundo ele? Ele dá o exemplo de, vamos lá, você tem que confrontar alguém, você tem que falar com alguém sobre algo, você tem que confrontar alguém. E você acaba ficando ansioso. E você acaba se questionando por que você está ansioso. E você acaba ficando ansioso por estar ansioso. Vira um loop. É igual quando você está com raiva de algo ou de alguém
e começa a se questionar por que que eu estou com tanta raiva de tal coisa, ou por que eu estou com tanta raiva de alguém. E você pensar isso acaba te deixando com mais raiva, sabe? Esse é o loop de feedback que o Mark explica aqui, que ele dá como exemplo. E a nossa sociedade hoje, por meio das redes sociais, criou uma geração de pessoas que acreditam que ter esse tipo de sentimento, sentimentos como culpa, como medo, como ansiedade, é um problema. A gente vive numa cultura em que ter esse tipo de sentimento é um problema, quando na verdade nós temos esses problemas porque somos seres humanos, porque somos pessoas normais, pessoas que têm esse tipo de sentimento. Então a gente abre o Instagram, abre o Facebook e vê um monte de pessoas com a vida perfeita e acaba que a gente começa a se sentir mal, começa a se sentir, por que que eu não tenho essa vida? O que que essa pessoa tem que eu não tenho? Eu sou um fracassado por eu não ter a vida que esse cara tem? Isso e que acaba fazendo nós pensarmos o que há de errado com a gente. Tudo isso vendo alguém com a vida aparentemente perfeita no Instagram, até porque na internet todo mundo aparentemente tem a vida perfeita, não é? Por isso que pro Mark a chave é não dar a mínima, é não se importar, é aceitar que o mundo é uma merda, sempre foi e sempre vai ser. E tá tudo bem, ok? Ele explica também que o desejo por experiências positivas, ou seja, você querer sempre ter experiências boas na sua vida, por si só é uma experiência negativa. E paradoxalmente, aceitar e ter uma experiência negativa é uma experiência positiva. Isso é bem contraditório, mas ele vai explicar o porquê. Se bem que faz sentido, galera. Quando a gente passa por uma merda, a gente acaba criando casca e acaba melhorando como pessoas e acaba ganhando experiência, né? E ele dá o exemplo da lei do esforço invertido, que diz que quanto mais você procura se sentir bem, menos satisfeito você se sente. É como se quanto mais você busca algo, mais você sente que você precisa desse algo. E ele conclui também com uma frase de Albert Camus, que se eu não me engano é um filósofo, foi um filósofo, que diz que, é até famosa essa frase, você nunca será feliz se você continuar procurando do que a felicidade é feita. E você nunca irá viver se estiver procurando o sentido da vida. Ou de forma mais resumida, não tente. E agora, o Mark aqui, ele já começa a prever o seu pensamento. Você deve pensar depois de ler essa parte. Mas se eu não me preocupar com nada e se eu não correr atrás de nada, eu nunca vou conseguir alcançar nada. Então como é que eu faço? E é por isso que é chamado de lei do esforço inverso. Porque não dar a mínima funciona de forma inversa. Não dar a mínima, no caso, é não se importar, ou ligar o foda-se se você estiver lendo esse livro em português. Ligar o foda-se funciona de forma inversa. Se ter experiências positivas é algo negativo e ter experiências negativas é algo positivo, então a dor que você sente na academia vai se transformar em algo bom para sua saúde. Os fracassos que você tem nos seus negócios vão te tornar uma pessoa mais experiente com relação aos negócios. Vão te tornar uma pessoa melhor. Resumindo, tudo que vale a pena na vida vem da superação de uma experiência negativa, segundo Mark. E evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento, porque a vida é uma forma de dor, certo? E você não pode evitar a dor, porque você evitar a dor vai te machucar ainda mais. Então a coisa certa a fazer é você aceitar um desafio,
aceitar a dor, o sofrimento e superá-lo. Não dar a mínima é encarar um cenário desafiador da vida e agir. E aqui ele explica que, como a vida é curta, temos poucas coisas com a qual devemos nos importar. Existem poucas coisas que devemos ligar o foda-se. E se você ligar o foda-se para tudo e para todos de forma inconsciente, se você ficar se preocupando com tudo e com todos, você vai acabar se fudendo. É assim que ele fala no livro. Porque você vai acabar se sentindo confortável e feliz o tempo inteiro, achando que as coisas deveriam ser exatamente do jeito que você quer, como se você fosse o dono da verdade e que o mundo seria um lugar melhor se ele adotasse o que você acha melhor pro mundo. Deixa eu tomar um gole aqui. E você vai continuar nesse loop de achar que tudo é uma merda e você está sempre certo e você quer tentar mudar as coisas não vão mudar porque as coisas não tem como mudar e você vai continuar nesse loop para sempre e que não vai te levar a lugar nenhum. E muitas pessoas associam o fato de ligar o foda-se, o fato de não se importar, com o fato de ser indiferente. E Marx explica que não são a mesma coisa. Não dar a mínima e ser indiferente são duas coisas diferentes. E aqui ele vai dar 3 pontos para deixar esse conceito de ligar o foda-se mais claro. Não dar a mínima não é ser indiferente, e sim estar confortável em ser diferente. Veja a diferença. Pessoas indiferentes têm medo do mundo e das consequências de suas escolhas. Então essas pessoas se escondem atrás dessa indiferença, atrás desse sarcasmo, atrás de sua autopiedade, porque uma pessoa indiferente é uma pessoa infeliz. E essa pessoa continua, uma pessoa indiferente, normalmente continua se distraindo com coisas supérfluas para não ter que lidar com essa coisa tão séria e que demanda tanta responsabilidade chamada vida. Então, então tocar o foda-se, ligar o foda-se, não dar a mínima é diferente de ser indiferente, certo? É você ser diferente e estar confortável com isso, aceitar essa situação. O segundo ponto é que, para não dar a mínima sobre as adversidades, você precisa primeiro dar a mínima para o que é mais importante do que as adversidades. Então, se você vê um problema, o primeiro passo de você resolver esse problema é ver o que é mais importante do que esse problema. Porque um problema é só algo que deve ser resolvido. E você tem que olhar além desse problema. Você tem que olhar além de algo que você deve vencer. Você tem que ver o que há de mais importante além desse problema. Se você se importa demais, se você liga o foda-se para muitas coisas triviais que te incomodam, coisas que são irrelevantes no final das contas, provavelmente não há nada mais na sua vida que valha a pena se importar. Se você se importa com coisas inúteis, então é porque a sua vida não tem coisas melhores para você se preocupar. Isso é bem triste quando você para pensar. E esse é o problema. Dizem que se uma pessoa não tem problemas, a vida da pessoa é perfeita, a pessoa não tem problemas nenhum, a mente dela vai criar problemas. E é o que dizem, né? Boa parte dos problemas que nós temos é o nosso cérebro, é a nossa mente que cria. E se você gasta então, a questão é você encontrar problemas que valham a pena se importar. É a melhor forma de você usar o seu tempo e energia de forma produtiva.
Do contrário, você vai acabar perdendo esse tempo e energia com coisas inúteis, sem sentido, que no final das contas não vão te levar a lugar nenhum. E o terceiro ponto é que no final das contas você sempre escolhe com o que vai se importar. A nossa atenção é seletiva, né? A gente escolhe as coisas com que iremos prestar atenção. Então nós escolhemos também as coisas que que farão a gente se preocupar. Ou seja, quanto mais velhos ficamos, mais percebemos o quão pouco esses probleminhas triviais, probleminhas que não afetam sua vida de forma direta. A gente percebe quão esses probleminhas não afetam as nossas vidas, porque ficamos mais seletivos com os problemas que realmente importam. Porque a gente vai ficando mais velho e a gente vai ficando com menos energia, com menos saco, e a gente acaba começando a focar apenas nos problemas que importam. A gente acaba gastando o pouco de energia que nós temos e o pouco de saco que nós temos com os problemas que realmente são importantes que a gente resolva. E isso se chama maturidade. Maturidade é quando alguém só se importa com aquilo que é importante, só se importa com aquilo que vale a pena se importar. Até porque a nossa identidade, a nossa personalidade, o nosso agente como pessoa amadurece e começamos a aceitar as coisas como elas são. É aquilo, né? Quando você é jovem, você acha que você está certo e que você vai mudar o mundo. Isso acontece porque você é jovem e jovem é idiota. Porque uma pessoa que tem maturidade sabe que ela não tem poder de mudar nada, né? Jovem que acha que tem o poder de mudar tudo porque ele é um idiota, não sabe como as coisas funcionam. Então, quando a gente fica mais velho, a gente amadurece e começa a aceitar as coisas como elas são, e isso é libertador, porque não precisamos mais nos preocupar com tudo. A gente pode se preocupar só com aquilo que importa, e a vida continua. Parece que aquele bêbado do Burowski, aquele fracassado, tinha um ponto, né? Não tente. E ele finaliza esse capítulo dizendo que o objetivo desse livro não é. O objetivo desse livro é fazer a gente pensar melhor sobre o que devemos e não devemos nos preocupar. E não, esse livro não vai te guiar para uma iluminação, esse tipo de baboseira, porque isso não existe, tá? Segundo o Mark, esse conceito de iluminação te deixa mais confortável e te deixa mais indiferente com relação às coisas, e não é a proposta desse livro, segundo o Mark. Esse livro é um livro sobre se mover de forma leve, apesar de você estar carregando fardos pesados. Descansar com seus medos e rir de suas lágrimas enquanto você as chora. Palavras do próprio Mark, certo? Esse livro não vai te ensinar a ganhar ou a alcançar algo. É muito pelo contrário. Esse livro vai te ensinar a perder algo e seguir em frente. Porque mais importante do que alcançar algo é saber lidar com a perda de algo, certo? Esse livro não vai te ensinar a ganhar, esse livro vai te ensinar a perder e seguir em frente. Esse livro vai te ensinar a não tentar. Obrigado a todos e até a próxima.